Fala, minha galera do Spotify! Fala, minha galera do YouTube, cast do Professor Alan Vinícius, episódio de número 100, episódio extremamente emblemático e que representa muito para você que está se preparando para concursos públicos e que almeja aumentar a produtividade e a performance estudantis. No podcast de hoje, vamos falar sobre algo muito importante da jornada. Muitas pessoas, nesse momento, talvez seja o seu caso, esteja com a esperança a ponto de simplesmente sumir, a ponto de imaginar que não conseguirá chegar ao fim da jornada. Se este é o seu caso, eu tenho algo importante para lhe dizer. Mas antes de adentrarmos a temática no podcast de hoje, é fundamental que, se você está no Spotify, que você siga o podcast do professor Alan Vinícius e ative as notificações. Se você está no YouTube, já se inscreve no canal, ativa as notificações e curte este episódio. Certamente, ao longo da jornada, nós temos algumas batalhas que somos desafiados a vencer. E quando essas batalhas elas surgem, a depender do nosso estado emocional, a depender de como esteja a nossa mentalidade, nós vamos nos comportar de formas diferentes. Vamos imaginar, por exemplo, a situação em que determinada estudante foi exatamente nome fictício, o caso da Alessandra. O que é que ocorreu com ela? Ela perdeu em uma prova e esta perda ocorreu por conta de duas questões. Quando essa estudante ela veio até mim, ela veio, lógico, como era de se esperar, com um ar de muito arraso, com um semblante de muita tristeza, com uma mentalidade marcada pela desesperança. Ou seja, ela estava em um momento tão crítico, na visão que permeava ela até aquele momento, que ela não conseguia ter o equilíbrio necessário para enxergar alguns pontos que são cruciais na jornada. Vamos imaginar a trajetória da Alessandra quando ela iniciou. Ela, numa prova, por exemplo, de 100 questões, ela costumava acertar 20 questões, 30 questões. Então, o primeiro estágio é aquele estágio que, como regra, os estudantes não se classificam, porque eles ainda estão entendendo o jogo. E como ainda estão entendendo o jogo, de repente ficam fora, no sentido de não terem nem uma classificação fixada pela banca examinadora. Por quê? Porque geralmente eliminam, em verdade não atingem, né, algum critério, eliminam especificamente a pontuação de alguma disciplina, zero, e aí automaticamente não atinge o requisito mínimo para que possa ter uma classificação. Só que quando você vai entendendo a jornada, quando você vai entendendo o jogo, dia após dia, estudo após estudo, prova após prova, você começa a entender como é que funciona a jornada. E esse entendimento do funcionamento da jornada passa a melhorar a sua produtividade, você começa a produzir melhor, você passa a produzir com mais qualidade, porque você passa a ter alguns ensinamentos, alguns conhecimentos que você não tinha, é o caso do que você vem fazer aqui todo santo dia, de segunda a sexta-feira, às 6h06 da manhã, ouvindo o podcast do professor Alan. E, consequentemente, com a melhora dessa qualidade de produção, você passa a melhorar a sua performance.
Então você entra numa fase de número 2. Você começa, ainda que tenha uma classificação muito alta, você começa a aparecer nas listas, tá? Ah, a classificação foi quanto? Ah, tinham 30 vagas. Minha colocação foi 7.500. Minha colocação foi 9.600. Ok. Mas agora, comparativamente ao status quo anterior, você progrediu, porque antes você não tinha nem uma classificação. Foi exatamente o caso da Alessandra. Continue comigo na jornada, na história. Quando você avança um pouquinho mais, o que é que acontece? Você começa a chegar próximo da lista de aprovados. Você começa a chegar próximo da linha de. Então, se eu acertar 50, 60, 70, sempre nessa oscilação. E no último concurso, antes da Alessandra procurar, o que aconteceu com ela? Quando ela viu a nota de corte, essa nota de corte foi de 80%, né? Então, na situação hipotética de 100, ela precisava de 80 e ela acertou 78. Aquela situação, aquela ocasião, soou para a Alessandra como um grande momento de desesperança, porque ela imaginou que exatamente assim, concurso público não é para mim. Eu vejo pessoas passarem, e às vezes pessoas que dizem que não estudam. E no meu caso, no concurso que eu estudei pra caramba, no concurso que eu me dediquei pra caramba, eu não consegui atingir o mínimo por conta de duas questões. Ah, eu vou desistir. E quando isso acontece, essa pessoa, ela imagina que o ato de desistir vai trazer um alívio. Entenda o seguinte: desistir do seu sonho não irá trazer o alívio que você imagina. Você apenas vai adiar uma dor. Porque daqui a 3 anos, 4 anos, 5 anos, o sonho que está dentro de você, que é genuíno, ele vai bater na sua porta e vai lhe perguntar por que você desistiu dele. E talvez você tenha perdido já 5 anos nessa jornada. É exatamente aí que eu lhe convido a entender que quando se perde um concurso por duas questões, por mais que num primeiro momento o lado emocional ele se sinta abalado, depois de uma semana, depois de uma semana e meia, depois de 2, 3, 4 semanas, o lado racional do seu cérebro precisa enxergar, e se você estiver ouvindo com atenção que eu estou falando agora, quando acontecer e se acontecer com você, você já vai saber como proceder. Antes você acertava 20%, 30%, 40%, e agora você acertou 78%. Você acertou 78 das 80 necessárias. Então, só faltam duas. Porque você não começou lá de cima e caiu, não. Você veio de baixo ampliando. E se você construiu essa jornada em que só faltam duas questões, existe um aspecto racional que você pode até não concordar, mas você precisa analisar o que eu estou falando. Esse processo racional indica que você está construindo a sua aprovação de forma sustentável, de forma robusta, porque você vem ampliando gradativamente o seu desempenho. E se essa ampliação gradativa de desempenho ela vem ocorrendo, não tem por que no concurso derradeiro você não manter um desempenho elevado. Então, o ato de perder a esperança gera ou faz com que você esteja em um ermo, que você esteja em uma situação que de repente você não consegue mais sonhar e você não consegue mais entender que a aprovação ela perpassa por fases. Você não consegue enxergar
que de fato você está construindo a aprovação e o melhor, você está mais perto, cada vez mais perto. Entenda, o sucesso é paciente. O sucesso dialoga com o longo prazo. E quando eu falo longo prazo, eu não estou falando de 5 anos, 10 anos, estou falando de 1 ano e meio, estou falando de 2 anos, estou falando de 6 meses, estou falando de 1 ano. Depende, do projeto que você estabeleceu. Não perca a esperança. O sucesso dialoga com a consistência. Continue a fazer o seu melhor. Continue a fazer o que precisa ser feito. A batalha todo santo dia é com você mesma, é com você mesmo. Não desista do seu sonho. Ah, professor, mas fulaninha é melhor do que eu. Mas sim, cicraninho é melhor. Mas o concurso que eu estou aguardando está demorando. Não importa as circunstâncias externas. Foque em você. Foque no seu desempenho. Não perca a esperança. E lembre-se, o melhor da sua vida ainda está por vir. Por isso, a esperança, ela precisa se manter acesa, ela precisa se manter presente. Esse tipo de conteúdo, ele não pode ficar apenas com você. Se você foi impactado, impactada e chegou até o final deste episódio, é porque de alguma forma o cenário da esperança precisa estar com você. Tem uma afetação positiva, tem um impacto positivo em relação a você. Então, encaminha esse podcast para a pessoa que você entende que precisa ter acesso a este conteúdo. Essa pessoa ela vai vir até aqui e ela vai ver que, de fato, o que você falou é verdade, que você só podia encaminhar para uma pessoa e que você escolheu ela para encaminhar esse podcast. Como isso é forte. Entenda, especificamente desenvolver essa jornada, esse processo, é fundamental para que você crie uma corrente que permita a influência positiva de outras pessoas. E se você está perdido ou perdido nessa jornada, qual é o grande passo que você deve dar agora? Na descrição deste episódio consta o meu WhatsApp, é o 719-9381-1035. Você vai me mandar uma mensagem dizendo que está na jornada estudantil, vai falar um pouco sobre sua jornada e vai dizer que pretende efetivamente fazer parte de uma análise individual de perfil estudantil. Essa análise é feita de forma gratuita para os estudantes que atingem alguns critérios. Existem alguns critérios, afinal de contas, são mais de 50 mil alunos nas minhas redes sociais atuais. Então, eu só efetivamente acompanho aqueles estudantes que são mega, hiper, blaster comprometidos com o respectivo sonho de aprovação. Se esse é o seu caso, mande mensagem e entenda como funciona a análise individual de perfil estudantil. Um grande abraço, estamos juntos e amanhã nós teremos o podcast, o episódio de número 101. Um grande abraço e até lá. Valeu!